Você não está com fome. Você está a tentar preencher algo que nem consegue explicar. E isso é mais sério do que parece. Você chega a casa cansado. O dia foi longo. As preocupações aumentaram. O corpo já não responde como antes. Então, você abre o frigorífico. Não porque precisa, mas porque merece. Porque foi um dia difícil. Se você se revê nisto, não está sozinho. Depois dos 50 anos, algo muda silenciosamente dentro de nós. Não é só o metabolismo que abranda. É a nossa relação com o tempo, com o nosso corpo, com o espelho. Talvez nunca ninguém lhe tenha dito isto. Mas a gula na maturidade não é sobre comida. É sobre medo. Medo de envelhecer mal. Medo de perder a energia. Medo de já não ser desejado. Ou desejada. Medo de se tornar invisível. E o problema começa quando a comida se transforma numa anestesia para esses medos. Você come para aliviar o estresse. Come para se distrair da ansiedade. Come para se recompensar por um dia mau. Poucas pessoas percebem este detalhe, mas cada excesso que cometemos deixa uma marca invisível. Não é apenas o peso extra que aparece na balança. É a culpa que sentimos depois. É aquela sensação de perda de controle, acompanhada por um pensamento silencioso: eu deveria ser mais forte. Mas você não é fraco, Boque. É humano. E há uma razão científica para se sentir assim. O nosso cérebro foi programado ao longo de milênios para procurar prazer rápido quando se sente sob ameaça emocional. E depois dos 50, as ameaças mudam de forma. Elas deixam de ser externas e passam a ser internas. São aquelas perguntas que surgem à noite, quando a casa está em silêncio. E se eu ficar doente? E se eu tiver de depender dos outros? E se eu perder a minha autonomia? E enquanto você não encontra as respostas para estas perguntas, você mastiga. E isto é muito mais comum do que você imagina. A gula moderna não grita, não faz alarido. Ela sussurra ao nosso ouvido: é só hoje. Tu mereces. Um bocadinho não vai fazer diferença. Mas faz. O problema começa quando aquele prazer momentâneo se transforma num hábito automático. E esse hábito automático, com o tempo, transforma-se no nosso destino. Talvez você já tenha notado que o seu corpo reage de forma diferente agora. O inchaço demora mais tempo a desaparecer. O sono fica mais pesado e menos reparador. A energia oscila ao longo do dia, com picos e quedas repentinas. E isto é mais sério do que parece, porque depois dos 50, o nosso corpo precisa de um cuidado mais estratégico. Ele ainda é forte, sim, mas já não é imprudente. Já não perdoa os excessos como antes. Pelo contrário, é um chamado para a consciência. A maturidade tem esta capacidade de revelar traços que estavam ocultos. Tornamo-nos mais sensíveis ao estresse, mais reflexivos sobre a vida, mais conscientes da nossa finitude. E algumas pessoas lidam com isso procurando um novo significado, novos passatempos, novas conexões. Outras, infelizmente, procuram açúcar. Cuidou da família. Deu o seu melhor. Mas talvez, no meio de tudo isso, tenha se esquecido de aprender a cuidar das suas próprias emoções. E poucas pessoas falam sobre isto. A gula é muitas vezes uma tentativa desesperada de preencher um vazio emocional com algo físico, palpável. Só que o vazio não está no estômago. Ele está na nossa necessidade de sentir propósito, de sentir vitalidade, de sentir que ainda há tempo. E a boa notícia é que há muito tempo. Mas esse tempo pede consciência. Peço-lhe que faça um exercício. Preste atenção ao momento exato, antes de pegar naquele alimento que sabe que não devia comer. Existe um microsegundo de silêncio, um pequeno espaço entre o impulso e a ação. É exatamente aí que mora a sua liberdade. E perceber isto muda tudo. Não se trata de nunca mais comer um doce ou uma fatia de pizza. Trata-se de não ser comandado por eles. Você não quer apenas viver mais anos. Você quer viver com lucidez, com energia, com autonomia para fazer o que gosta. E a verdade é dolorosamente simples. Cada pequena escolha diária
É um voto que você dá para o seu futuro. A gula não destrói a saúde num único dia. Ela desgasta-nos aos poucos, dia após dia. Assim como a disciplina não transforma o corpo numa semana. Ela constrói a nossa força, aos poucos, dia após dia. Talvez, ao ouvir isto, você esteja a perceber que o que sente não é fome física. É cansaço emocional. É uma solidão silenciosa que por vezes nos invade. É o medo natural do envelhecimento. E reconhecer isto já é um ato de enorme força. Se você aprender a sentir-se com as suas emoções por alguns minutos, sem fugir, sem mastigar, algo poderoso acontece. Você começa a recuperar o controle. E isso é mais libertador do que qualquer dieta que possa existir. A maturidade não tem de ser sobre restrição. Deve ser sobre escolha consciente. Você já viveu o suficiente para saber que todos os excessos cobram um preço. Mais cedo ou mais tarde. Agora é a hora de viver com intenção. Não para ter o corpo que tinha aos 30 anos, mas para ter clareza mental aos 70, para ter autonomia aos 80 e, acima de tudo, para ter respeito por si mesmo todos os dias. A gula é apenas um sintoma. O verdadeiro desafio é aprender a lidar com o que dói, com o que nos preocupa, sem nos magoarmos no processo. E talvez, só talvez, este seja o momento em que você percebe que ainda pode mudar. Não por uma questão de estética, mas por uma questão de dignidade. Porque envelhecer bem não é sorte. É uma construção diária, feita de consciência. E tudo começa na próxima escolha silenciosa que você fizer quando abrir a porta do frigorífico. Obrigado por ter assistido. Se este vídeo fez sentido para si, partilhe com alguém que também precise de ouvir esta mensagem. E não se esqueça de subscrever o canal para mais conteúdo sobre como viver uma vida longa, saudável e com propósito. Até a próxima!